Olá a todos meus amados irmãos em Cristo Jesus, sejam bem-vindos a mais um dia, glória a Deus em todo o tempo, Senhor nosso Deus, Pai nosso que estás nos céus, obrigado Senhor por mais um dia que nós temos na Tua presença e que o Teu nome seja santificado em todo o tempo, no nosso meio, em todo o lugar, que nós realmente entendamos o que significa que o Teu nome seja santificado e que nós Te honremos e glorifiquemos dia após dia. Venha a nós o teu reino e seja sempre feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. Obrigado pelo pão diário que temos a cada dia e perdoa-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos do mal, em primeiro lugar do nosso próprio mal, porque nós somos corruptos. As nossas concupiscências têm muita força. Como nós sabemos, o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Então, Pai, livra-nos do mal e nós pedimos somente a Ti, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Obrigado por teres enviado o Teu Filho amado para morrer por nós, vivendo a vida perfeita, ressuscitou ao terceiro dia e foi glorificado junto de Ti, enviando então o Espírito Santo. E por isso nós podemos dar-Te glória com um relacionamento direto por meio do Teu Filho amado, não por nossa causa, mas por Tua causa. Porque Tu nos amaste primeiro. Obrigado, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu oro e agradeço. Amém. Glória a Deus, amados. Mais um dia. Deus seja louvado. Neste caso, nós estamos na quarta-feira. Eu não sei se vocês têm visto as perguntas que eu tenho colocado, mas as perguntas estão a ficar... Há pouco tempo tive um comentário a dizer, as perguntas estão a ficar difíceis. As perguntas vão ficar um pouco mais difíceis, mas tem sido maravilhosa essa experiência, as pessoas têm aderido bastante e é bom, porque traz as pessoas a pensar durante o dia todo naquela pergunta. Pelo menos já tive algumas pessoas a dizer isso, inclusive a Sara disse que isso acontece. Por isso, glória a Deus, amados. Eu quero orar por vocês, por isso escrevam nos comentários os vossos pedidos de oração e quero que oremos uns pelos outros mesmo, ok? Glória a Deus em todo o tempo, amados. Hoje nós iremos terminar Números, se Deus assim permitir. Graças a Deus. Tem sido complicado, Números é complicado. E vamos entrar em Deuteronômio. Deuteronômio e é dos meus livros, é dos livros que eu gosto mais, ok? Do Antigo Testamento, claro. Glória a Deus, amados. Glória a Deus, nós vamos passar já para a leitura. Deus seja louvado em todo o tempo. Números capítulo 36, a partir do primeiro versículo. Os chefes das famílias do clã de Gileade, descendentes de Maquir, filho de Manassés, filho de José, apresentaram uma petição a Moisés e aos líderes de Israel. Os chefes das famílias disseram eles, o Senhor o instruiu a repartir a terra por sorteio entre os israelitas. O Senhor também o instruiu a entregar a herança que pertencia a nosso irmão Zelofeade, às filhas dele. Mas se elas se casarem com homens de outra tribo de Israel, levarão consigo suas propriedades para a tribo dos homens com quem se casarem. Com isso, a área total do território da nossa tribo será reduzida. Quando chegar o ano do jubileu, a porção da terra que elas receberam será anexada à porção dessa nova tribo, e essa propriedade será tirada da tribo de nossos antepassados para sempre. Então Moisés deu aos israelitas a seguinte ordem do Senhor: a preocupação dos homens da tribo de José é justa. É justa que o Senhor ordenou, é isto que o Senhor ordenou acerca das filhas de Zelofeade. Elas poderão se casar com quem quiserem, desde que seja alguém da tribo de seus antepassados. Nenhuma terra poderá ser transferida de uma tribo para a outra, pois a porção entregue a cada tribo deve permanecer com a tribo para a qual foi inicialmente designada. As filhas de todas as tribos de Israel que têm direito a herdar propriedades deverão se casar com homens de um dos clãs da sua própria tribo, para que todos os israelitas mantenham a propriedade de seus antepassados. Nenhuma porção de terra poderá ser transferida de uma tribo para a outra. Cada tribo de Israel manterá a porção de terra que recebeu como herança.
As filhas de Zelofeade fizeram conforme o Senhor ordenou a Moisés. Maala, Tirza, Ogla, Milca e Noa se casaram com primos da família de seu pai, membros dos clãs de Manassés, filho de José. Assim sua herança permaneceu no clã e na tribo de seus antepassados. Esses são os mandamentos e os estatutos que o Senhor deu aos israelitas por meio de Moisés, enquanto estavam acampados nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Estas são as palavras que Moisés disse a todo o povo de Israel. Aqui já vamos para Deuteronômio, ok? Interessante que eles não fazem uma grande separação aqui. Amados, interessante nós vemos aqui, acabamos a parte de números e vamos para Deuteronômio, que na verdade Deuteronômio, se nós formos à letra, eu acho quase certeza que significa segunda lei ou outra lei. Mas na verdade não é outra lei de Moisés, nem é uma segunda lei, nem é uma nova lei, ok? Mas Deuteronômio, amados, nós vamos entender que é a lembrança, neste caso, Moisés está a relembrar o povo da lei, inclusive, visto que eles já estão com a lei de Moisés há algum tempo, Moisés agora vai acrescentar algumas coisas dadas por Deus, ok? Por exemplo, esta parte aqui das filhas de Zelofeade, essa parte aqui, ele teve que ser aumentado aqui, ok? Então, aos poucos, a lei foi ficando mais precisa. E neste caso, Deuteronômio vai fazer exatamente isso. Não só relembrar o povo da lei, mas também acrescentar coisas necessárias para o bom comportamento daquele povo, ok? Então, nós vamos a partir de agora, Deus seja louvado. Deuteronômio é muito bom. Estas são as palavras que Moisés disse a todo o povo de Israel quando estavam no deserto, a leste do rio Jordão, acampados no vale do Jordão, perto de Suf, entre Parã, de um lado, e Tofel, Labã, Hazerot e Dizaab, do outro. Normalmente são necessários apenas 11 dias para viajar do Monte Sinai até Cades Barnea pelo caminho do Monte Seir. No entanto, 40 anos depois da saída do Egito, no primeiro dia do 11º mês, Moisés se dirigiu aos israelitas e lhes transmitiu que o Senhor lhe havia ordenado. Reparem bem, quantos dias era para viajar? Era apenas para ter viajado? 11, apenas 11 dias. Desde o Monte Sinai até Cades Barnea, pelo caminho do Monte Seir. Quanto tempo passou? 40 anos. Isso aconteceu depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que vivia em Esbom, e em Edrei derrotou Og, o rei de Bazã, que vivia em Astarote. Enquanto estavam na terra de Moab, a leste do Jordão, Moisés começou a lhes explicar as seguintes instruções. Quando estávamos no Monte Sinai, o Senhor, nosso Deus, nos disse: vocês já ficaram muito tempo neste monte. É hora de levantar acampamento e seguir viagem. Vão à região montanhosa dos amorreus e a todas as regiões vizinhas. O Vale do Jordão, a região montanhosa, as colinas do oeste, o Negueb e a planície costeira. Vão à terra dos cananeus e ao Líbano e avancem até o grande rio Eufrates. Vejam, eu lhes dou toda esta terra. Entrem e tomem posse dela, pois é a terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e a todos os seus descendentes. Moisés continuou: naquela ocasião eu lhes disse: vocês são um peso grande demais para eu carregar sozinho. O Senhor, seu Deus, aumentou sua população e os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus de seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe como Ele prometeu. Mas vocês são um peso grande demais para mim. Como poderei lidar com todos os seus problemas e conflitos? Escolham alguns homens respeitados de cada tribo, conhecidos por sua sabedoria e entendimento, e eu os designarei para serem seus líderes. Moisés está a rever tudo o que aconteceu, ok? Neste caso. Então vocês responderam: seu plano é bom,
Assim, Moisés continua: convoquei os homens respeitados que vocês selecionaram de suas tribos e os nomeei para serem juízes e oficiais para vocês. Alguns ficaram responsáveis por 1000 pessoas, outros por 100, outros por 50, outros por 10. Naquela ocasião, ordenei aos juízes: deem atenção aos casos de seus irmãos israelitas e também dos estrangeiros que vivem entre vocês. Sejam completamente justos em todas as suas decisões e imparciais em seus julgamentos. Cuidem tanto dos casos dos pobres como dos ricos. Não deixem que ninguém os intimide, pois Deus dará a decisão por seu intermédio. Tragam-me. Eles eram juízes, então a decisão deles deveria e estava coerente com Deus. Então eles não precisavam de se intimidar, porque essa era a vontade de Deus. Tragam-me os casos que forem difíceis demais para vocês e eu cuidarei deles. Neste caso aqui, eu creio que tenha sido o sogro de Moisés. Eu não tenho a certeza disto aqui, que deu esta ideia. Naquela ocasião, eu lhes ordenei tudo o que deveriam fazer. Em seguida, conforme o Senhor nosso Deus... Eu estava aqui a pensar, eu acho que foi o sogro de Moisés, Jetro, talvez. Eu agora não me estou a lembrar muito bem. Quer dizer, não tenho a certeza. Mas acho que foi o sogro de Moisés que foi falar com Moisés e disse assim: o que estás a fazer? Tu vais ter muito trabalho assim. Então divide, faz isto aqui, escolhe algumas pessoas. E assim foi. Eu posso estar a confundir com outra narrativa, ok? Mas eu acho que não. Naquela ocasião, eu lhes ordenei tudo o que deveriam fazer. Em seguida, conforme o Senhor nosso Deus ordenou, partimos do Monte Sinai e atravessámos o deserto imenso e assustador, como vocês lembram, e nos dirigimos à região montanhosa dos amorreus. Quando chegámos a Cades Barnea, eu lhes disse: vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá. Vejam, o Senhor, seu Deus, colocou a terra diante de vocês. Vão e tomem posse dela conforme o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhes prometeu. Não tenham medo nem desanimem. Então todos vocês vieram e me disseram: primeiro, enviemos espiões para que façam reconhecimento da terra para nós. Eles recomendarão o melhor caminho e indicarão em quais cidades devemos entrar. Amados, uma coisa interessante que nós devemos ver aqui é que Deus disse assim: vão, tomem posse. Mas o povo, com algum medo, e também com estratégia, ok? Não só com medo, mas o povo, estrategicamente, quis mandar 10 espiões para verem se realmente poderiam entrar na cidade ou não. Deus já tinha dito: vão e tomem posse. E o que é que aconteceu? Nós vamos continuar aqui, mas vejam que aqui já há uma certa desobediência do povo, porque Deus disse: vão e tomem posse. E os homens assim: ok, Deus, eu vou, mas antes eu quero ver como é que eu vou fazer, Deus, então. Pois é, vamos ver o que é que acontece agora. A ideia me pareceu boa, Moisés disse. Claro, estratégia. Por isso escolhi 12 espiões. Eu disse 10? 12. Os 10 é por causa daquilo que nós vamos ver agora. 12 espiões, um de cada tribo. Eles foram à região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e fizeram o reconhecimento. Pegaram alguns dos frutos da região e os trouxeram para nós. Então relataram: a terra que o Senhor nosso Deus nos dá é de facto uma terra boa. Contudo, disse aqui o povo, os espiões disseram, 10 deles disseram: contudo, vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor seu Deus e se recusaram a entrar. Neste caso aqui, Moisés está a falar daquilo que os 10 espiões fizeram, ok? Queixaram-se dentro de suas tendas e disseram: com certeza o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito a fim de nos entregar nas mãos dos amorreus para sermos exterminados. Para onde podemos ir? Nossos irmãos nos desanimaram com seu relatório. Eles disseram: os habitantes da terra são mais altos e poderosos que nós, e suas cidades são grandes, com muros que sobem até o céu. Vimos até os descendentes de Enac. Amados, interessante olharmos para isto, porque eles viram que aquela terra até gigantes tinha, ok? Então, como é que eles vão derrotar pessoal assim, né? Então, reparem, o que é que aconteceu até aqui? Moisés está a rever tudo que o Senhor fez e etc, desde a saída do Egito. Moisés
está a dizer que Deus disse assim, olha, vão, façam isto, eles fizeram. Ok, agora tomem posse. Eles não tomaram posse. Mas eles deram uma ideia coerente. Claro, já com uma certa desobediência, mas eles deram uma ideia coerente. Ok, vamos ver. Vamos ver por onde é que nós vamos fazer. Então, não é bom ser estratégico? Ok. Então eles foram. E o que aconteceu? Desses 12 que foram espiar, 10 deles deram um relatório negativo. Influenciaram todo o povo a pensar que afinal Deus os odiava. Porquê? Saem do Egito e vão para uma terra onde até tem gigantes, descendentes de Anak. Amados, nós temos que entender isto, é que aos homens das pessoas é sempre estranho, né? Tudo parece estranho. E eu lhes disse, não entrem em pânico, nem tenham medo deles. Disse aqui Moisés, o Senhor, seu Deus, irá diante de vocês. O Senhor, seu Deus, lutará em seu favor, conforme tudo que vocês o viram fazer no Egito. Também viram como o Senhor, seu Deus, cuidou de vocês ao longo do caminho enquanto viajavam pelo deserto, como um pai cuida de seu filho. Agora ele os trouxe a este lugar. No entanto, mesmo depois de tudo que ele fez, vocês se recusaram a confiar no Senhor, seu Deus, que vai adiante de vocês, buscando lugares para acamparem e guiando-os com uma coluna de fogo durante a noite e uma coluna de nuvem durante o dia. Quando o Senhor ouviu vocês se queixarem, ficou irado e por isso fez um juramento: nenhum de vocês desta geração perversa viverá para ver a boa terra que eu jurei dar a seus antepassados. A única exceção será Caleb, filho de Jefuné. Ele verá a terra, pois seguiu o Senhor em tudo. Darei a ele e a seus descendentes parte da terra que ele explorou durante a sua missão de reconhecimento. Foi por causa de vocês que o Senhor se irou contra mim, disse Moisés. Ele me disse, você também não entrará na terra. Seu auxiliar Josué, filho de Num, entrará na terra. Ou seja, Caleb e Josué entrarão na terra. Aqueles que eram daquela geração. Encoraje-o, pois ele conduzirá o povo quando Israel tomar posse dela. Darei a terra a seus filhos pequenos, às crianças que não sabem a diferença entre certo e errado. Vocês temiam que seus pequeninos fossem capturados, mas serão eles que tomarão posse da terra. Quanto a vocês, deem meia volta e retornem ao deserto em direção ao mar. Amados, estavam 11 dias desde o Monte Sinai até Cades Barnea, que fica ali pertinho da terra, que Deus disse, esta terra é vossa. 11 dias, mas por causa da desobediência deles, amados, esses 11 dias, neste caso, eles estavam à frente, eles deram meia volta e voltaram em direção ao Mar Vermelho. Eu vou dizer, em 15 dias a terra seria deles, ou mesmo em 11 dias, ok? Se eles fossem logo, se eles tivessem ido logo. Amados, em vez de 11 dias, sabem quanto tempo é que demorou? 40 anos. 40 anos. Estava ali. E eu tenho até um pensamento a vos fazer. Não é isto que acontece connosco muitas vezes? A nossa timidez muitas vezes nos impede de estar em comunhão com irmãos. A nossa timidez muitas vezes nos impede de desfrutar daquilo que Deus nos dá através dos nossos irmãos em Cristo. A nossa timidez muitas vezes nos impede de falar de Cristo em relação às pessoas. E o que é timidez com as pessoas? E o que é timidez se não... o que é essa timidez que nos leva a não falar de Cristo se não desobediência? Amados, não deixemos que a nossa visão e o nosso incômodo tome conta de nós, porque essa timidez e esse incômodo que nós sentimos de não estarmos confortáveis, muitas vezes não vêm de Deus, ok? Nós, em vez de falarmos logo com uma pessoa que se calhar naquele momento ele receberia a Cristo, Deus o sabe, aquela pessoa vai receber anos depois, por tua causa ou por minha causa. Amados, tínhamos a confiança, tínhamos a certeza de que mesmo que nós sejamos tímidos, se nós manejamos bem a palavra de Deus, então nós podemos
sim falar. Amados, não tenhamos vergonha, porque o problema dos dias de hoje é que há muitos pastores e pastoras, eu disse isto entre aspas, para quem não estava a olhar, eh, há muitos pastores e, entre aspas, pastoras, que tomam, que não são tímidos, mas são leigos na palavra e distorcem completamente a palavra. E isto porquê? Porque os tímidos que sabem a palavra se recolheram. Não deixes que a tua timidez faça com que tu não desfrutes da comunhão com os irmãos, porque isso acontece o tempo todo. O pessoal na igreja que está na igreja há 50 anos, mas que fica sempre no lugarzinho, porque pronto, eu vim aqui desfrutar. Amados, ser igreja não é ir à igreja e apenas desfrutar de uma palavra que o pastor pode dizer, porque aí eu faço de casa, vocês estão a fazer isso de casa. Isso é ser igreja? Nós aqui somos uma exceção, né? Porque nós falamos uns com os outros e oramos uns pelos outros, mas mesmo assim, amados, estou a falar de comunhão física, que infelizmente ainda nós não podemos ter, mas eu peço mesmo a Deus que nós tenhamos. Mas, amados, por favor, não deixem que a vossa timidez vos impeça de estar a expor os vossos dons. É porque se vocês forem tão tímidos e como aqueles 10 espiões que desanimam todo o povo e tudo mais, o vosso dom, olha, e Deus vai perguntar assim: o que é que tu fizeste com o dom que eu te dei? E tu vais dizer assim: eu sei que tu és o Deus que és rigoroso e etc. E Deus vai dizer assim: se sabes que eu sou rigoroso, porque é que não fizeste? Amados, isto é muito sério. Estar na igreja para ouvir aquele louvor e desfrutar um pouco da palavra que aquele pastor vai dar é muito bom. Mas isso não é ser igreja. Ok? Ser igreja é ser reunido, estar em assembleia, estar em reunião, estar unidos. Ok? Isso é ser igreja. Estar uns pelos outros. Quem é que está a precisar de alguma coisa? Eu vou lá, vou ajudar. Que seca. Não me apetece nada a ir, mas eu vou sim. A minha carne é que não quer ir, mas o meu espírito está pronto. Amados, amados, amados. Não deixem que a vossa timidez vos arruine, porque aparentemente tudo está correto, né? Estamos na igreja, damos os nossos dízimos. Isto aqui é a mentalidade das pessoas, ok? Não de maneira alguma é a minha, mas isto é o que acontece. Eu estou bem aqui no meu banquinho, já tenho que ter o meu lugar guardado na igreja. Digam aleluia de vez em quando. Dou o meu dízimo. Sorrio para os irmãos, mas acaba a reunião e a pessoa vai logo para casa. Durante a semana não está com nenhum irmão e isso acontece o tempo todo. Os anos vão passando e o que é que acontece? Nós não vamos desfrutando dos irmãos. Depois Deus diz assim: cadê? Tu és da minha igreja? Não me lembro. Mas isto é muito sério. Isto é muito sério. A Bíblia diz para que as pessoas que estão em congregação não deixem de congregar. As pessoas normalmente dizem assim: é sair da igreja. Não é só sair da igreja, porque há muitas pessoas que estão na igreja e não congregam. Cuidado. Não há nada melhor, na minha opinião, não há nada melhor nesta terra do que ajudar o irmão e do que ser ajudado pelo irmão. Não há nada melhor. Sentir essa comunhão verdadeira, essa comunhão que não quer algo em troca. Por causa da desobediência deles, amados, porque eles não confiaram no Senhor, porque eles eram tímidos demais para entrar naquela terra, não foram ousados. Eles, em vez de 11 dias, eles demoraram 40 anos no deserto. E todos aqueles daquela geração, acima de 20 anos, morreram sem entrar, exceto Caleb e Josué. Então vocês admitiram, pecamos contra o Senhor, disse aqui Moisés, que eles admitiram. Agora subiremos e lutaremos pela terra como o Senhor nosso Deus ordenou. Agora Deus já disse que não dá.
Os vossos homens se armaram para a guerra pensando que seria fácil atacar a região montanhosa. Vejam, aos olhos dos homens aquilo parecia fácil. Mas o Senhor me encarregou de lhes dizer: não ataquem, pois não estou com vocês. Se forem por conta própria, serão derrotados por seus inimigos. Foi o que eu lhes disse, mas vocês não deram ouvidos. Em vez disso, rebelaram-se mais uma vez contra a ordem do Senhor e arrogantemente foram à região montanhosa para lutar. Os amorreus que viviam ali saíram e os atacaram como um enxame de abelhas. Eles os perseguiram e os massacraram ao longo de todo o caminho, desde Seir até Hormá. Então vocês voltaram e choraram diante do Senhor, mas o Senhor se recusou a ouvi-los. Por isso ficaram em Cádiz por um longo tempo. Então vocês voltaram e choraram diante do Senhor, mas o Senhor se recusou a ouvi-los. Amados, enquanto tens tempo, faz a vontade de Deus. Glória a Deus, amados. Lucas 5, a partir do versículo 29, o contexto neste caso foi que Levi, ou seja, Mateus, Jesus foi até ele e disse: segue-me. E Levi, que era cobrador de impostos, deixou tudo e seguiu a Jesus, ok? Mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa em honra de Jesus. Amados, os cobradores de impostos eram judeus. O Império Romano dizia aos cobradores de impostos para... neste caso, o Império Romano dizia a alguns judeus para se tornarem líderes entre os judeus para cobrarem impostos para o Império Romano. Mas o que é que acontecia? Imaginem assim, isto é o Império Romano, vou fazer aqui, isto aqui é o Império Romano, isto aqui são os judeus. Eu vou pôr mais pequenino porque eles não tinham tanta expressão. O Império Romano dizia assim: olha, eu quero que tu... Este aqui é um cobrador de impostos, judeu, ok? O Imperador Romano dizia assim: eu quero que tu... O Império Romano dizia: eu quero que tu cobres 20 a cada semana, ok? E os judeus, neste caso os cobradores de impostos, faziam assim: com certeza, eu vou cobrar 20 a cada semana. E o que acontecia? O Império se ausentava daquele lugar e deixava tudo para este. E este ia embora e fazia... O que acontecia? Este aqui, em vez de cobrar 20, aqui, em vez de ele cobrar 20, ele dizia 22. E o povo dava 22. Ok? Quando vinha o Império Romano, cadê os meus 20? Ele dava 20. Só que este aqui ficava com 2. Por isso é que a Bíblia fala, amados, que os cobradores não terem mais do que era suposto, para os militares não fazerem mais do que era suposto, etc, etc. Então nós vemos isso aqui, ok? Então os cobradores de impostos, tipo Zaqueu, eles eram muito ricos. Mateus, Levi, eram muito ricos. Porquê? Porque eles não cobravam só o que o Império Romano pedia. Vamos imaginar que alguém do Estado chega à tua casa, a conta da luz está a dizer 100 reais, mas de repente tu vais pagar 120 reais porque alguém chegou à tua casa a dizer que é 120. Não, mas aqui está 100, não interessa, eu estou a dizer que é 120. Pois é, isso era para o bolso dessa pessoa. Então mais tarde Levi, Mateus, que era riquíssimo, ok? Ofereceu um banquete em sua casa, ofereceu um banquete em sua casa em honra de Jesus. Quem é que foi? Muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com eles, mas os fariseus e mestres da lei se queixaram aos discípulos: por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? Por isso é que o pessoal não gostava dos cobradores de impostos, porque eles não cobravam só para o Império Romano, eles tiravam para si também. Jesus lhes respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores para que se arrependam. Amados, isto aqui é óbvio, ok? Há umas versões, as versões do Textus Receptus, as versões, vou dizer, mais literais, mais antigas, elas têm sempre esta parte em todos os livros, em todos os evangelhos, em todos
os evangelhos segundo, o evangelho segundo todas as outras pessoas, ok? Mateus, Marcos, Lucas, João. Aparece isto aqui. No texto crítico não aparece isto aqui. Só aparece, neste caso, acho que em Lucas e em outro. Então não aparece em todo o tempo. Mas está aqui, ok? Se nós lemos a Bíblia, está aqui. Mas sim, os pecadores, para que se arrependam. Então, as pessoas saudáveis não precisam... Os fariseus disseram, o que é isto? E Jesus disse, espera, as pessoas saudáveis não precisam de médicos. Se os fariseus se acham saudáveis e acham que não são pecadores, então eles não precisam de mim. Agora, aqueles que se humilham, aqueles que entendem que são pecadores, sim, cobradores de impostos, etc., esses necessitam de mim porque eles dizem que estão doentes e por isso terão a cura. Glória a Deus. Jesus então veio chamar não aqueles que se acham justos, mas sim os pecadores, para que eles se arrependam. Algumas pessoas disseram a Jesus, os discípulos de João jejuam e oram com frequência, e os discípulos dos fariseus também, porque os seus vivem comendo e bebendo. Amados, este tipo de bebida aqui, nós já falamos sobre isto, né? Jesus respondeu, por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado e então jejuarão. Jesus também lhes apresentou a seguinte ilustração. Ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se o fizesse, estragaria a roupa nova e o remendo não se ajustaria à roupa velha. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. E ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Para vos explicar o que isso significa, é bem profundo isto aqui. Jesus estava a trazer, entre aspas, uma nova doutrina, um novo ensinamento. Ok? Ele estava, neste caso, a revelar o que significava a lei, mas ele estava a trazer então esse novo ensinamento. Não contrariando a lei, mas cumprindo a lei. E então Jesus diz assim, mas vocês não entendem que é algo diferente agora? Ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se o fizesse, estragaria tanto a nova quanto a velha. Ok? Não daria. Aquilo iria ficar um buraco maior, rebentar-se-ia muito mesmo. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro, porque o vinho novo tem uma pressão enorme e estragaria, obviamente, e o vinho se perderia. Ou seja, aquilo que eu digo não pode ser recebido pelas pessoas que têm o pensamento antigo. Aquilo que eu digo é algo novo. É para as pessoas se tornarem novas criaturas. Não pode ser recebido pelas pessoas que têm o pensamento antigo. Não pode ser, o que eu estou a dizer não pode ser recebido pela velha maneira de pensar e continuar no mundão e achar que é por nós mesmos que vamos alcançar a salvação. Não pode ser. Jesus está aqui a dizer, inclusive disse assim, vinho novo deve ser guardado em recipientes novos, ou seja, se os fariseus não entendem, eles são um vinho velho, isto guardar-se-á em recipientes novos, aqueles que se dizem cobradores de impostos, os pecadores, na verdade, que se arrependeram, esses são os recipientes novos. E ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Amados, na questão de vinho mesmo, bebida, quanto mais anos passar, melhor fica, se bem guardado, melhor fica a bebida. Fica mais alcoólica, sim, mas no sentido de que o sabor se desfruta muito mais. Pensem numa comida que fica boa no dia seguinte. É esse tipo de pensamento, ok? Só que o que está aqui a dizer é que os fariseus já tinham uma doutrina toda antiga e aquilo lhes soava bem, aquele vinho antigo. Agora chega alguém a dar um vinho novo, uma nova doutrina, eles não querem saber. O vinho antigo é muito melhor. Entendem? É isto que está aqui a acontecer. Então os fariseus e etc. não aceitavam o vinho novo que é Cristo Jesus. Eles estavam num vinho velho, ok? Que lhes é saboroso. Num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal, seus discípulos colheram espigas, removeram a casca com as mãos e comeram os grãos, num sábado. Alguns fariseus lhes disseram, por que vocês desobedecem à lei colhendo cereal no sábado? Eu acho interessante que eles não podiam comer
né, colher as espigas e comer os grãos, mas os outros poderiam apontar o dedo num sábado. Mas pronto. Jesus respondeu: vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus, comeu os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer e os deu também a seus companheiros. E acrescentou: o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. E aqui, esta doutrina do sábado ela converte-se para o Filho do Homem. Se o Filho do Homem é Senhor até do sábado e eles podem fazer o bem e podem fazer, neste caso, o que quiserem, neste caso, claro que era o bem, então essa doutrina do sábado, então Cristo define o sábado, ok? Então aqui está Cristo. Cadê o sábado? Está em Cristo. O nosso descanso, o nosso sabate é Cristo. Em outro sábado, enquanto Jesus ensinava na sinagoga, estava ali um homem cuja mão direita era deformada. Reparem, eles podiam ensinar na sinagoga ao sábado, mas não podiam fazer outras coisas, né? Eles podiam apontar o dedo ao sábado, mas não podiam fazer outras coisas. Os mestres da lei, os fariseus, observavam Jesus atentamente. Se ele curasse aquele homem, eles o acusariam, pois era sábado. Jesus, porém, sabia o que planejavam e disse ao homem com a mão deformada: venha e fique aqui diante de todos. No meio de todos, assim, para todos verem, num sábado. E o homem foi à frente. Então Jesus lhe disse: tenho uma pergunta para vocês. O que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Ninguém, claro, responde, né? Depois, olhando para cada um ao redor, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Com isso, os inimigos de Jesus ficaram furiosos e começaram a discutir o que fazer contra ele. Reparem, se Jesus fez alguma coisa de mal, por que é que eles não apanharam Jesus naquele momento? Pois é, então por que é que algumas religiões pregam no dia de hoje que não se pode fazer nada disto no sábado? Amados, Jesus é Senhor até do sábado. Se tu estás a idolatrar o sábado, reverenciando supostamente ao Senhor no dia de sábado, idolatrando aquele dia, então se calhar Jesus não é o Senhor da tua vida. Se calhar o sábado é o Senhor da tua vida. Salmos 66, 1 a 20. Ao regente do coral, um cântico, salmo. Aclamem a Deus todos os habitantes da terra, cantem a glória de seu nome, anunciem ao mundo quão glorioso Ele é. Digam a Deus como são notáveis os teus feitos. Teus inimigos rastejam diante do teu grande poder. Tudo o que há na terra te adorará, cantará louvores a ti e anunciará teu nome em cânticos. Venham e vejam as obras de Deus, que feitos notáveis Ele realiza em favor das pessoas. Abriu um caminho seco pelo meio do mar, e seu povo atravessou a pé. Ali nos alegramos nele. Com seu grande poder, ele governa para sempre e vigia cada movimento das nações. Que nenhum rebelde se levante contra ele. Que o mundo inteiro celebre nosso Deus e cante louvores a ele em alta voz. Nossa vida está em suas mãos. Ele não permite que nossos pés tropecem. Tu nos puseste à prova, ó Deus, e nos purificaste como prata. Tu nos prendeste em tua armadilha e colocaste sobre nossas costas o fardo da opressão. Permitiste que inimigos nos pisoteassem, passados pelo fogo e pela água, mas tu nos trouxeste a um lugar de grande fartura. Agora venho ao teu templo com holocaustos para cumprir os votos que fiz a ti, sim, os votos sagrados que fiz quando estava em grande aflição. Por isso te apresentarei holocaustos, meus melhores carneiros, como aroma agradável e um sacrifício de novilhos e cabritos. Amados, uma coisa interessante, reparem que esta pessoa, quando ela estava aflita, ela prometeu, ela fez votos do género: oh Deus, se tu me fizeres isto, então eu farei isto. Amados, porquê é que nós não podemos fazer isto nos dias de hoje? Em primeiro lugar, porque Jesus diz: não jureis.
Tiago também diz, eu creio. Nós vemos em Eclesiastes 5 para que as tuas palavras sejam poucas. Não faças essas promessas. Não faças esses votos. Então, quando nós estamos numa aflição e dizemos a Deus, oh Deus, se tu fizesse isto, eu então... Tu achas que Deus vai fazer só para que tu dês algo em troca? Mas quem és tu para fazer uma coisa dessas? Deus vai fazer porque Ele quer, por causa dEle. Não por tua causa, não porque tu podes dar alguma coisa que agrada a Deus. Tu não podes dar nada que agrada a Deus. No Antigo Testamento eles tinham este pensamento, sim, mas eles tinham a fazer regularmente holocaustos e isso agradava a Deus. Mas o holocausto, que não é holocausto porque é oferta queimada, mas o sacrifício, na verdade, único, perfeito e nunca mais haverá nesse sentido, é que Cristo morreu por ti e por mim. Então os holocaustos já não têm aqueles votos. Deus, se eu fizer, então tu dá. Esses votos já não têm... Já não são para se fazer, ok? Porque nós recebemos tudo. A plenitude não está no descobrir uma coisa. A plenitude está em Cristo Jesus. Procura Cristo e tu vais encontrar essa plenitude. Venham e ouçam todos vocês que temem a Deus e eu lhes contarei o que Ele fez por mim, pois a Ele clamei por socorro e o louvei enquanto falava. Se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido. Muitas vezes falamos de uma parte, mas não falamos da outra, né? Mas esta parte aqui, se eu não tivesse confessado o pecado no meu coração, o Senhor não teria ouvido. É isso mesmo, mas Deus ouviu. Ele atendeu à minha oração. Louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração nem afastou de mim o seu amor. Glória a Deus. Provérbios 11, 24 a 26. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. Amados, em que sentido é que se torna mais rico? É que nós muitas vezes achamos sempre no sentido financeiro, não é? O generoso prospera. Quem revigora outros será revigorado. Eu vou pôr aqui no dicionário para nós vermos o significado. Revigorar, dar novo vigor. Tornar novo vigor. Revigorizar, diz aqui. Amados, o generoso prospera. Quem revigora outros será revigorado. Ou seja, é aquela coisa de que dás com alegria, recebes essa alegria, obviamente. Não confundam com gentileza gera gentileza, ok? Ou com karma. A maneira como tu fazes, a maneira como tu recebes. Se realmente é assim, se gentileza gera gentileza, porque é que os cristãos gentis foram mortos? As pessoas tentam desfocar a Bíblia, né? Ai. Karma, se fizeres de bom, o bom te virá. Responda o mal com o bem, diz a Bíblia, mas eles vão continuar a fazer o mal. E aí? Cadê o karma? Ai, não desfoques a Bíblia. Fala o que a Bíblia diz. Não tentes colocar coisas que o mundo diz como se fosse Bíblia, ok? O povo amaldiçoa quem esconde os cereais, mas abençoa quem os vende no tempo de necessidade. Nós vemos isto aqui em José. Ok? José fez isto no Egito. Nós falamos disso aqui. Amados, a questão não está no vender cereais, a questão está no não esconder cereais. Ou seja, se alguém esconde, o povo amaldiçoa, mas se alguém não esconde e vende, aqui está lento, ok. Mas se alguém não esconde e vende, então essa pessoa é abençoada, porque está a partilhar, mesmo que seja a vender, claro, está a partilhar do que Deus lhe deu. Glória a Deus, amados. Permaneçamos todos na Bíblia para que ela permaneça em nós. Pensem naquelas coisas que eu vos disse, nestas coisas que eu vos disse. Deus seja louvado em todo o tempo. Oremos uns pelos outros e até o dia de amanhã, se Deus permitir. Glória a Deus em todo o tempo. Amém.